A vocês que assistem o Diálogo Espírita, nosso carinho e votos de paz total em suas vidas. Nós vamos iniciar o programa de hoje com o quadro Espiritismo e Você, onde veremos como o Espiritismo se relaciona com a psicologia, num somatório de implicações no dia a dia de cada um de nós. Depois, no nosso tema livre, vamos falar sobre o tema dinheiro, um amigo, mas não uma paixão. E, finalmente, a frase da semana. Então, fiquemos em boas companhias. Nós na companhia de vocês e vocês conosco, que começa agora mais um Diálogo Espírita. Meus amigos, minhas amigas, nosso quadro visa falar sobre pontos de contato entre o Espiritismo e outros ramos do conhecimento. Nós já falamos aqui sobre as relações do Espiritismo com astronomia, com psiquiatria, com medicina, com o direito, com a pedagogia, entre outros. E hoje nós vamos ver em relação à psicologia. O que existe, se é que existe, alguns pontos de contato, o que interessa da psicologia ao espiritismo e vice-versa. Então, certas ligações, às vezes, são mais intensas, especialmente para você que é espírita. Nas atividades, nas práticas doutrinárias, a gente vê, às vezes, alguns pontos de contato mais intensos, como frisei. Mas mesmo para aquelas pessoas que não são espíritas, sem que elas percebam, as coisas acontecem. Então, são coisas que são aspectos, até mesmo relacionados a certos desconfortos, a certos distúrbios, explicados pela psicologia e que tem um componente espiritual por trás, ou ao lado, ou até precedendo. E é isso que nós vamos procurar ver aqui. Muito bem, então no caso da psicologia, nós vemos que há muitas conexões relativas a ela, ainda que muitas vezes de uma maneira indireta, ainda que indiretamente, mas atinge a todos nós. Exemplos que nós vamos dar aqui. Para o primeiro caso, para o caso de espíritas, nós vemos outra atividade na Casa Espírita do atendimento fraterno. Ora, esse primeiro contato, geralmente é o primeiro contato que as pessoas fazem quando adentram a Casa Espírita, elas são recepcionadas e encaminhadas para uma entrevista em particular. Muito bem. A pessoa que faz esse atendimento, ela, além de um grande conhecimento doutrinário, de poderes, ela tem que entender um pouquinho de psicologia. Ela tem que conhecer a natureza humana. Ela tem que saber lidar com as pessoas, tem que saber compreender. Então, embora ali ela seja preparada mais para ouvir do que para falar, porque às vezes só o fato de falar é um desabafo que a pessoa faz e aquilo já a conforta bastante. Da mesma maneira, aliás, como se fazia nos divãs da psicanálise, dos psicanalistas. Hoje em dia nós falamos em fazer terapia, fazer psicoterapia, é mais ou menos por aí. Não deixa de ser uma psicoterapia ou uma terapia espírita. Então são os conhecimentos doutrinários, mas muitas vezes é conteúdo do coração, que o atendente passa para aquela pessoa que está aflita, está com problemas, etc. Então ela recebe orientação de como se conduzir na casa espírita, o que ela precisa, algumas orientações para a sua conduta diária, em casa, com os familiares, mas precisa haver uma sensibilidade muito grande por parte daquele que está atendendo. Uma outra situação que a gente coloca aqui é que a pessoa tem que compreender, saber um pouquinho a linguagem dos sinais, as expressões corporais da pessoa, porque ela às vezes não consegue articular verbalmente seus sentimentos. E o atendente ele tem que estar atento a esses sinais e procurar descobri-los. Então, isso é psicologia, uma psicologia aplicada às práticas espíritas. Uma outra situação, ainda dentro da casa espírita, em relação ao atendimento aos espíritos desencarnados. Também ali, porque está se tratando com indivíduos, com personalidades, que são muito específicos, que têm suas peculiaridades,
que tem a sua forma de pensar, de sentir, de reagir às colocações, às palavras, aos esclarecimentos e a sua vivência como um todo, no seu passado e no seu presente também digamos, com perspectivas de futuro. Também é uma coisa que precisa de prática, de conhecimento, de um pouquinho de sensibilidade a mais. Muito bem. Ainda em relação a esse assunto, há o problema do dirigente de trabalhos mediúnicos que precisa ter também um discernimento para saber separar aquilo que às vezes é conteúdo do espírito comunicante e aquilo que às vezes é um conteúdo do próprio médium, aquilo que nós chamamos de animismo. Então ele precisa fazer essa separação, é importante que faça para poder identificar realmente o que está sendo passado e de quem está sendo passado. Bom, vocês podem perceber por aí então que por isso que a gente afirma que o Espiritismo é mais do que apenas uma religião. Ela implica em conhecimentos científicos, em conhecimentos filosóficos. Não é apenas uma religião, como muita gente pensa. Em caráter geral, nós temos a analisar o seguinte, principalmente as relações afetivas entre as pessoas, e que começa pelas interações entre o espírito que vai reencarnar e a futura mãe. Então, durante a gravidez, já existe uma interação muito grande entre os dois, e nós temos que estar atentos, porque o espírito que está reencarnando já está provado cientificamente. Ele é capaz de perceber o ambiente, de ouvir, de sentir, de reagir ao ambiente e ao estado geral de espírito psicológico da mãe. Então nós temos que cuidar bem desse aspecto. As mães têm que ter essa consciência de que o espírito que vai reencarnar ali, ele não é uma pedra dormente. Ela é alguém que pensa, com limitações, porque está passando por processo de reencarnação, mas precisa. Ele está mais ou menos lúcido, conforme a situação. Então nós temos aqui essa percepção que o bebê tem, a gente falou bebê, mas é um espírito que está se alojando naquele corpo em formação, que ele sente quando ele é amado e quando ele é rejeitado. O Richard Simonetti conta que 2 casos. Um caso em que a mãe ela se sente, digamos, mais apaixonada pelo marido durante a gravidez, e depois do nascimento ela volta ao normal, digamos assim, e é do sexo feminino, e essa filha depois demonstra uma grande afinidade em relação ao pai. E houve um caso inverso, em que havia uma grande aversão dela para com o marido durante a gravidez, era do sexo masculino, e esse rapaz depois, criança, adolescente, adulto, teve um relacionamento conturbado com o pai. O que mostra que essas aversões, elas já são, elas antecedem ao nascimento. Elas já estão presentes durante todo esse processo de gestação, de formação do corpo. O espírito já está ali presente, interagindo com a mãe e às vezes sentindo também. E o pai também percebe, num caso desse, o pai percebia pelos sonhos. Ele via, parecia perseguido, incomodado, ele não aceitava muito bem essa gravidez da esposa, por todos esses fatores que podem acontecer aí. Então nós temos que ficar atentos, né, que o espírito que está reencarnando, ele passa por um processo traumático e complexo de reencarnar. Há algumas afirmações de espíritos de que a reencarnação é mais difícil do que a desencarnação. E o espírito sofre mais, porque ele tem um ambiente, um horizonte ainda incerto. Ele vem, às vezes, para enfrentar grandes lutas, grandes batalhas, grandes desafios, para enfrentar, às vezes, fortes expiações, quando não provações que ele escolheu. E isso requer um preparo muito grande. Ele vai ter dificuldade, além de, às vezes, encontrar essa falta de receptividade por parte de pai, de mãe ou de ambos, né? Então, nós vemos aí que depois também, já na adolescência, na vida adulta, todos os relacionamentos entre pais e filhos, entre cônjuges, relacionados aos parentes mais próximos, como avós, às vezes, ou pessoas que habitam o mesmo teto. Todas essas situações nós temos a psicologia por trás.
Mas a psicologia fica só à superfície, explicando os fenômenos do presente, sem levar em conta o passado do espírito, aquilo que ele já traz. E isso que o espírito oferece, esse é o subsídio importante que ele nos coloca, dizendo o porquê das simpatias e das aversões, das preferências, os temperamentos semelhantes aos díspares, das tendências comportamentais, as ideias inatas, dos gostos, desejos e vocações profissionais, tudo tem a ver com o espírito. E se o espiritismo, né, para fechar, se o espiritismo pode se servir dos recursos oferecidos pela psicologia, muito mais esta tem a ganhar se ela passar a considerar os princípios espíritas da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito, etc. Então, fiquemos atentos a essa intromissão, essa participação e relação entre psicologia e espiritismo. Sigo com o nosso programa agora, com o tema livre que vai falar sobre dinheiro. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Prezados amigos, nosso tema de livre de hoje vai falar sobre um calcanhar de Aquiles de muita gente, que é o dinheiro. Quem que passa um dia sequer sem lembrar de dinheiro? Desde o pãozinho na panificadora de manhã cedo, a gente já pensa nele, mexe nele e precisa dele, né? Agora, existe a situação seguinte, né? O homem do dinheiro e o dinheiro do homem. Donha, à minha direita, aqui é o Jaime Nunes, explica para nós aí essa diferença do homem do dinheiro e o dinheiro do homem. É aquilo de ser escravo do objeto ou senhor do objeto, porque a necessidade, como você disse, todos nós temos. O Emmanuel repete um pensador medieval lá num dos seus livros e diz que o dinheiro é o sangue do organismo social. Então, assim como o sangue transmite, leva os nutrientes para as células, oxigena as células, o dinheiro permite o livre trânsito de todos os bens necessários para que as pessoas consigam sobreviver. A questão é as pessoas saberem exatamente o equilíbrio entre o que elas realmente necessitam e aquilo que é supérfluo, e que elas acabam perseguindo para compensar outras carências. Então o dinheiro acaba sendo vítima também. Ele acaba sendo usado para certas compensações que nós temos, de atenção, déficit de atenção, de amor ou qualquer coisa assim, e aí o dinheiro vai ter que suprir essa situação. É verdade que o mundo moderno,
aumenta as necessidades, né? Todo mundo tem mais necessidade de transporte, tem mais necessidade de comunicação, coisas que um mundo mais antigo não exigia tanto. Mas, mesmo assim, nós vamos saber identificar o que é necessário e o que é supérfluo, para que não nos tornemos escravos aí do dinheiro e sim utilizemos o dinheiro da melhor forma possível. O Jaime, uma outra frase aqui, quer dizer, uma frase não, há as pessoas que gastam o que não tem, né? E há os que deviam gastar e não fazem, têm do que gastar e não gastam. Onde é que está o ponto de equilíbrio? Isso aí é difícil, essa percepção, porque cada um tem uma formação, ou às vezes vê as coisas de forma diferente. Mas nós temos que aprender a lutar com aquilo que recebemos, principalmente. Se nós temos um salário, ele não pode ser todo empregado em gastos que não sejam calculados. Então, eu vejo assim, como algo muito importante na família, que o pai informe a família a sua verdadeira situação, para que ele não vá além dos limites, mas também que não frustre os seus familiares em alguma conquista que desejam. Então nós temos que saber definir em cada momento o que nos é prioridade, é importante, e quando nós temos que adiar esse projeto, essa conquista, para mais tarde. Pois é. Porque os primeiros, aí, aqueles que gastam o que não tem, né, a gente podia dizer que são pessoas imprevidentes, perdulárias, geralmente consumistas, né, enquanto que os últimos são avarentos, né, palavra dura, chata, mas são avarentos, egoístas, materialistas. A gente, evidentemente, aqui nós não estamos na função, com a pretensão de dar uma aula de matemática financeira, né? Mas para alertar esse aspecto que o Daniel colocou da escravização ao dinheiro, a gente coloca uma situação bem clara aqui, o cartão de crédito. Então, como é uma coisa fácil, está sempre à mão e vai ser postergado o problema, as pessoas hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas com problemas sérios, que eu gostaria que você comentasse, as decorrências do mau uso, de gastar aquilo que não tem. Ela não mede consequências, ela não tem ela tem vários cartões, ela vai gastando, se perde, é comum isso aí. Isso aí faz mal para ela, faz mal para a vida dela, não faz bem, porque aquele bem adquirido, aquele gasto de momento, depois vai trazer consequências sérias. O que pode causar essa perturbação financeira da pessoa? Nem é preciso uma observação muito acurada para a gente notar a ansiedade que tudo isso aí gera. Qualquer dos extremos, seja o fato da pessoa se acostumar a gastar muito, como se acostumar a acumular muito, de qualquer forma, se ela dá muita importância digamos, ao fato de ter dinheiro, ela pode começar a prejudicar outros setores da sua vida, né? A vida familiar, então ela se torna aquilo que chama o workaholic, né? Aquele que só trabalha, final de semana só está pensando em trabalho, está pensando nas contas que tem que pagar, está pensando em acumular mais dinheiro, em novos empreendimentos, sacrificando a convivência da família. Aqueles que acabam tentando subordinar os momentos de lazer ou de cultura da família aos seus interesses comerciais. Sim. De forma a mascarar tudo isso. Então, eu sei que é muito difícil, convivendo na sociedade de consumo atual, em que nós temos muitas chamadas, né? A todo momento nos são colocados objetos de consumo, objetos do prazer, né? Tanto na área da comunicação, em todas as áreas, como se nós tivéssemos direito àquilo. Não, a sociedade produz isso, você está na sociedade, você tem que consumir, você tem direito a ter essas coisas. Então isso aí gera uma ansiedade, mas vai de cada um saber estabelecer a medida, porque senão cai até numa psicopatia. Mas o Wilson falou aqui na questão do cartão de crédito, a gente não avalia que ele é chamado de dinheiro plástico, né? Quando tu tira uma nota de 20 do bolso, parece que você cuida mais dela. E o cartão dá a impressão que você não vai pagar. Por isso que ele seduz muito. E assim, em função de tudo que nos é oferecido, então você vai se envolvendo e se prejudicando.
E o gasto exagerado também, para quem já viveu essa situação, sabe que ele traz uma série de problemas. Isso que traz insônia, falta de apetite, mal-estar, prejudica a relação familiar, porque você às vezes está numa condição que não dá mais para realizar nada. Às vezes você não informa a situação, que é outro complicador. Por isso que eu alertei no início, a família tem que ter consciência das nossas condições financeiras para que no momento da incerteza todos colaborem para superar aquilo. Mas às vezes fica, inclusive, o criador fica no pé, né, desassossegando a pessoa o tempo todo para receber, às vezes até com envolvimento com a justiça, né? Cobrado na justiça, quer dizer, isso gera um efeito dominó que se prolonga, né? O que as pessoas têm que fazer, claro, é saber lidar com os limites, porque o banco, a mercadoria dele é o dinheiro. Então é claro que assim como as pessoas que vendem livros vão oferecer livros, outros vão oferecer isso e aquilo, ele vai oferecer dinheiro. Ele vai dar limites de crédito para a pessoa aí, porque depois ele cobra os juros equivalentes e mais aquilo. Então as pessoas têm que entender que esses seus limites de crédito que são dados não lhe pertencem. Aquilo é para ele quebrar o galho, para ele fazer um empreendimento que tenha retorno ou coisas assim. Mas nós vemos essa deseducação em todos os níveis da sociedade. É comum, digamos, um empresário que tem uma pequena firma que presta serviços terceirizados a uma construção, a formação de um shopping ou qualquer coisa assim, e estabelece lá o seu orçamento, ganha concorrência, recebe um adiantamento. Ele já acha que aquele adiantamento é dele. E não é, aquele adiantamento é justamente para ele levantar os meios para atingir os determinados fins. Então ele já pega aquele adiantamento e vai pescar, ou troca de carro, ou reforma a casa dele e tal, achando que depois ele se vira. Aí a hora que ele vai se virar, falta. E de falta em falta vai gerando todas essas ansiedades. O cartão de crédito, às vezes, passa a ser um pagamento para a pessoa. Ele considera como um pagamento. Se você administrar bem, ele é um pagamento útil, confortável, é útil. Você paga tudo com o cartão, mas o que você não pode é exceder o teu limite de pagamento, né? Agora, já puxando um pouquinho mais para o lado do Evangelho, né, para a nossa prática espírita aí, Jesus alertava sobre os tesouros que devemos acumular, né? Que não são os da terra, onde os ladrões podem levar, onde a ferrugem e a traça podem consumir, destruir e tal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais desse... Está constelado, se não me engano, do capítulo 25 do Evangelho, né? É o olhar as aves do céu, né? É uma referência bonita de Jesus, porque os pássaros, eles voam, cantam, sabem onde tem o alimento, nenhum deles vai estocar alimento para tirar do outro. Ao contrário, o ser humano ele se desgasta em função dessas conquistas. Ele quer alimentar, quer ter depósito para depois ganhar mais, não se preocupa com o seu semelhante, forma cartéis para beneficiar um grupo em detrimento do prejuízo de uma série de pessoas, né? Então nós precisamos de equilíbrio, né? Se a gente usar de maneira adequada o dinheiro, de maneira parcimoniosa, do ponto de vista espiritual, de maneira ética, isso é importante, né? Ele é útil para si, para os seus semelhantes, então, para os nossos semelhantes, então vai ser positivo, vai ser produtivo. Se transformado num instrumento apenas de gozos materiais, né, ou adquirido à custa do prejuízo alheio, nós temos um grave problema aí, com consequências morais para o espírito depois, porque ele vai, numa próxima encarnação, talvez sofrer grandes limitações financeiras por conta desse abuso, porque ele numa situação ele foi imprevidente, na outra ele simplesmente cometeu uma subtração criminosa, tirando de outrem para a sua satisfação pessoal, né? Exato, e se nós formos ver aquele capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, como os espíritos são bem mais desprendidos até do que o próprio Kardec, o interlocutor, porque Kardec ainda tenta colocar alguma coisa neoliberal e tal, enquanto que os espíritos estão sempre em cima. Então ele diz, mas se aquele que recebe através de uma herança, ele não tem direito de gastar à vontade? Os espíritos respondem, vai ver a origem da maioria das heranças, porque tem essa da acumulação primária em que pode tudo, né? Aí depois os herdeiros se acham descompromissados. Não, aquele que nasce num berço de ouro, digamos assim, que já nasce, não é porque ele nasceu com aquele dinheiro que ele pode dispor daquilo sem
uma observação ética. Ele tem que obedecer uma certa ética, tanto para a sua própria saúde, como para a saúde social. E aí, num ambiente, numa época como a nossa, de uma farta produção de bens de consumo, é muito importante que a gente se sirva e recorde esses valores evangélicos. Por quê? Porque foram ditos por um homem que soube desprender-se dos bens terrenos e observar a coisa de uma forma mais ampla, né? Mostrando onde estão os verdadeiros valores. Os valores do espírito, os valores mais perenes, os valores que constroem e sustentam sociedades, e não valores que podem levar à destruição e à autodestruição. Sobre o dinheiro, já vi muita gente veio comentar comigo, não, parece que o espírito é contra o dinheiro. Não, o espiritismo não é contra o dinheiro depende só da direção que cada um de nós der a ele. Há uma mensagem do nosso médium Franciscano Xavier, através de Emmanuel, chamado Dinheiro Amigo, que se puderem ver, consulte. Ele tem lá o dinheiro alegria, o dinheiro saúde, o dinheiro estudo, onde traz todos os benefícios. Chama-se dinheiro amigo, dinheiro amigo. Eu não sabia. Eu coloquei esse título dinheiro amigo, não a paixão, justamente por isso. Para ser a serviço do homem. Exatamente. E não nos apaixonarmos pelo dinheiro. Mas eu não sabia disso. Ele continua, dinheiro dor, dinheiro remorso, porque da mesma forma que ele traz os seus benefícios, nos conduz a ações equilibradas, ele também desvirtua tudo isso, causando sérios problemas individual ou coletivamente. O velho equilíbrio, né, proposto pelo Aristóteles, né, os extremos se tangem. O equilíbrio é a sabedoria. O equilíbrio está no meio. O Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele dizia que não porque é o amor ao dinheiro que é a causa de toda espécie de males. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Nós devemos amar a natureza, amar a Deus, amar os nossos semelhantes, amar nossos filhos. Isso que nós devemos dar amor ao dinheiro, não. Embora seja um instrumento. Eu aqui queria só repassar para as pessoas lembrarem que no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus se ocupou muito desse aspecto de dinheiro. Em várias passagens, Jesus se ocupou de uma maneira ou de outra. Por exemplo, está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola dos talentos envolve dinheiro. A impossibilidade de servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, como você lembrou há pouco. A parábola do mal rico e de Lázaro, né? A parábola dos celeiros, dai a César o que é de César, o convite ao jovem que queria segui-lo e acabou não indo porque não conseguiu se desapegar dos seus bens, o óbolo da viúva e o camelo e a agulha. Veja quanta coisa tem lá, tudo referendo de uma maneira ou de outra ao dinheiro. Então, para a gente fechar aqui, nosso tempo está acabando, só queria que vocês fechem o seguinte: no meu ver, sábios os que aprenderam a viver com pouco, infelizes os que já tendo bastante querem sempre mais. Será que é por aí? Nós temos que cuidar porque ele passa a ser ganância ou avareza, e segundo relatos espíritas, depois do desencarne, muitos desses irmãos ficam em cartórios tristes lá na hora da partilha, e principalmente pelo que houve em relação àqueles que lhes são caros, termos que são ofensivos devido à sua atitude e o mau uso do dinheiro, né? Dona, sua palavra final. Lembrando que o segredo da felicidade é, do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Muito bem, meus irmãos, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a audiência de todos vocês, o carinho da atenção, e fica agora com a nossa, para reflexão, a frase da semana. Muito obrigado e um grande abraço.